não é? Então, todo o trabalho do Espírito Santo, o qual o Marcos fez um comentário aqui, rápido, né? Todo o trabalho do Espírito Santo é o aperfeiçoamento da igreja. Qual é o aperfeiçoamento da igreja? A remoção das máculas, das manchas, a manifestação, a revelação da justiça. É nos mostrar e nos ensinar como é viver essa nova vida da qual nós fazemos parte de algo vivo e não de algo simplesmente politicamente correto. E não simplesmente politicamente correto. Eu não sou crente porque eu parei de falar palavrão. Eu não sou crente porque eu parei de tomar cachaça, que eu tomava. Vocês entenderam? Eu não sou crente porque eu deixei de fazer essas coisas. É porque, de fato, eu fui feito nova criatura, eu fui inserido em um novo, em uma nova, algo novo, algo que vem do alto, que não tem a ver com nada da terra. Não é? Mas é difícil conectar isso, o organismo, com tantas informações que nós temos à parte, em volta. E infelizmente, gente, eu estou falando aqui para vocês como um pastor, mas nós temos milhares de pastores que, para produzir um efeito aparentemente eficaz dentro da igreja, eles apresentam a igreja como uma organização e não como um organismo. Como organização, e não estou dizendo que a igreja não deve ser algo muito organizado, muito mais do que uma organização. Porque tem gente que diz, olha, nós vivemos pela graça, então eu posso fazer como eu quero, porque é graça. Não, não pode. Jesus disse, se a justiça de vocês não exceder muito a justiça deles que pensam como organização, vocês são inúteis. Então, se como organização me exigem 5 horas da manhã, como igreja eu devo chegar 5 para 5, para receber os que chegam às 5. É a justiça do céu. A justiça do céu não é algo que eu pratico por causa de uma lei, é algo que eu me tornei. Eu não pratico a justiça por causa da lei, eu pratico a justiça porque a Bíblia diz que eu e você fomos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Eu espero que vocês estejam aqui a semana que vem para mim falar para vocês de família. Que aí vocês vão ver o que é o chicote estralando. A gente está só começando. 1 Timóteo 3,15, Paulo diz, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Dá uma olhada. Proceder na casa de Deus, né? Aqui não funciona o ditado mexicano, me caça, tu caça. Né? Não, aqui é casa de Deus. Então, para mim, para você, para todos nós, né? A igreja do Deus vivo é casa de Deus. Então, é esse conceito, sabe? Paulo diz, o zelo pela sua casa me consome. Davi, né? O zelo pela sua casa me consome. Não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para repousar a arca da glória do Senhor. Isso é muito precioso, ou a glória de Deus, ou o Senhor. A ansiedade, porque Davi entendia o significado desse lugar de congregação, desse lugar onde Deus quer manifestar a glória dele. Ele entendia esse significado. E isso ardia no coração dele. Então Paulo disse, se eu tardar, eu quero que vocês fiquem cientes como convém, como deve ser o proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Primeiro eu peguei aqui, dividi esse verso em alguns pontos para termos aqui informações. Vou passar rápido aí para vocês, né? Primeiro ele chama de casa de Deus. Casa de Deus refere-se ao lugar da comunhão, das alegrias, da compartilhada, de um refúgio para o cansado depois das batalhas. Casa de Deus. É o lugar onde, cara, você quer estar, você quer voltar, você quer estar, sabe? É o lugar onde você quer se sentir bem. A Bíblia diz que a fé é o que alegra a Deus. É muito importante quando nós temos prazer em estar na casa do Senhor. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi diz, preferiria estar um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Porque ele sabia que nesse contexto de casa de Deus é o lugar onde, cara, Deus vai manifestar de forma deliberada, de coração aberto, a sua vontade, o seu querer, as instruções e o ensino. Não é?
Casa de Deus, onde a figura do pai é imprimida no caráter dos filhos, onde se forma identidade e define propósitos. É na casa de Deus, é na mesa. Quantos de nós aqui quebramos isso faz séculos dentro de casa? Pai já não se assenta com o filho em volta da mesa, não se, marido com esposa, não é lar. É um teto, não é lar. Princípios que foram quebrados, mas Deus não quebra os seus princípios. Deus não se comporta mal porque o mundo evoluiu. Deus não se comporta errado porque o mundo evoluiu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não quebra os seus próprios princípios. Deus continua sendo esse Deus que se assenta na mesa. Continua sendo esse Deus. A Bíblia diz que nas bodas do Cordeiro, nós nos assentaremos na mesa com Ele para comer. Vocês entendem que as nossas festas maravilhosas aqui de comes e bebes é apenas um treinamento para o que vai acontecer lá em cima? Cordeiro na brasa? Espera que não seja ovelha, né? Porque hoje a gente às vezes faz churrasco em casa de ovelha na brasa, né? Queima o nosso próximo. Vamos colocar alguém aqui no espeto e girar ele. A figura do pai é imprimida, sabe? É aí, gente, é nesse lugar. Você sabe, eu falei aqui o último culto, talvez o penúltimo culto, a troca de valores. Os pais mandam os filhos para a escola para serem educados. Na verdade, filhos são educados em casa. Como? Aqui, ó, em volta da mesa. É aqui onde o caráter do pai é impresso nos filhos, no interior dos filhos. Eclesiastes 5:1 diz assim: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Eu disse, esteja pronto para ouvir, coração aberto, atento. Tiago diz, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, mas antes dele falar isso, ele diz assim, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Eclesiastes, Salomão disse, guarda o teu pé quando entrar, vai conectado para você ouvir, vai ligado para você ouvir, vai com o coração aberto para você ouvir. É o lugar do conselho, né? Casa de Deus é o lugar da impressão. Outra expressão que ele diz, como deve se comportar na casa de Deus, igreja do Deus vivo, não é igreja do Deus morto, não de um Deus morto, mas do Deus vivo, que se expressa falando, curando, dirigindo, consolando, restaurando e fortalecendo o seu povo. É a igreja do Deus vivo que se move em nosso meio. Não é de um Deus que não está conectado, que não se movimenta, que não se conecta. É um Deus que se conecta, gente, que fala conosco. É um Deus que se expressa na igreja, que ensina. É um Deus que recebe os louvores, que recebe a adoração. É um Deus que recebe a sua atenção. Vocês sabiam que Deus recebe a minha atenção como uma adoração? A Bíblia diz que Ana estava chorando e balbuciando no templo e Deus viu aquilo. A Bíblia diz que Jonas fez uma oração no ventre do peixe. Eu não consigo conectar palavras de alguém que está sufocado no ventre de um peixe, no meio do ácido, de tudo que consome o corpo. Mas a Bíblia diz que a oração de Jonas subiu ao Senhor. Então aquele cara estava com o coração conectado a Deus, um pensamento dele entra nos céus. Não é? Então esse Deus vivo, ele recebe a minha e a sua atenção. Se você puder, Henrique, você pode colocar aqui capítulo 4 do Evangelho de Marcos, capítulo 4, acho que é o 24, é 4:24. Põe aí para ver se é, Henrique, por gentileza. É isso aí mesmo. Depois de Jesus ter falado aí, esse texto, o texto que antecede essa expressão, é aquele texto do semeador, que saiu para semear, e semeou aqui, semeou ali, semeou e tal. E ele diz assim, atente no que você vai ouvir, porque com a medida que você mede o que você tiver, o que você ouviu, é a mesma medida com a qual você será medido. Com a medida que você mediu o que você ouviu, é a mesma medida com a qual você será medido. E se você atentar, porque ele está falando, aqui ele está falando sobre a semente que é a palavra.
Ele diz, se você receber a palavra com atenção, ele diz, você vai pensar que recebeu apenas uma porção. Ele diz, mas lhe será acrescentado. Porque a palavra, aí ele continua dizendo mais na frente, que a palavra é como uma semente que é lançada na terra, e não sabendo como, o reino de Deus, não sabendo como, ela vai germinar, proliferar e gerar uma grande árvore. Ele disse, assim é o reino de Deus. Então atente com o que você vai ouvir, com o que você recebe. Se a gente conectar isso com as palavras de Salomão, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, esteja pronto para ouvir, e não seja como o tolo que fica oferecendo sacrifício de tolo. Ficar conectado com o que Deus está falando, o que Deus está dirigindo, sabe, para não sair com metade do recado. Sabe aquelas pessoas ansiosas que você diz, ele fica completando as suas palavras? Você começa a falar, a pessoa fica completando as suas palavras, como se estivesse lendo a sua mente. Na verdade, isso é ansiedade, isso não é sabedoria. Porque a Bíblia diz que o sábio está pronto para ouvir, está atento, né? As palavras. Obrigado, Henrique, pode tirar. A igreja do Deus vivo, né? Lugar de formação de lideranças, de frente de batalhas. Porque as pessoas estão vivendo derrotadas. Porque elas partem de si mesmo e não de um centro de formação. Não de um centro de por que estão sendo derrotadas. Porque nós estamos com crentes tão sensíveis, gente. Pessoas que se pisar no pé, elas saem da igreja. Se pisar no pé dentro da igreja, elas saem da igreja. Se pisar no pé lá na rua, elas dão um soco na cara da outra. Estamos com um povo sensível, gente. Estava falando agora no telefone com um amigo que bateu o carro ontem ele trabalha na rua com Uber, e bateu o carro, aí o carro capotou, né? Bateu, estourou o pneu da frente, o carro subiu na guia, bateu na árvore, capotou, ele disse que estava a 40 por hora, eu acredito, porque ele foi bem na principal avenida de Alphaville. Aí liguei para ele agora, ele estava falando, não, acho que Deus me esqueceu, Deus tirou férias, não está olhando para mim. Aí eu falei, por quê? Então, você deve ter aprendido errado. Você está achando que problema só vem para quem não é crente. Aprendeu errado. É por isso que você está pensando assim, dessa forma agora. A Bíblia diz que todos os nossos irmãos passam por tribulações no mundo inteiro. E você está olhando para a coisa errada, porque você está conectando a bondade de Deus com o seu carro e não com a sua vida. Porque seu carro, ele mostrou as fotos com o carro de teto no chão, né? Afundou o teto, e a passageira que estava atrás só quebrou uma costela, e ele só teve um arranhão no braço e está com o peito doendo porque o airbag bateu no peito dele. Eu disse, você está conectando Deus com coisas e não com vida. Jesus disse, o que é mais precioso, a veste que você põe ou o corpo que é coberto por ela? O que é mais precioso, o arroz e o feijão ou a sua vida? Aí ele falou, não, é porque eu estou num momento que eu precisava tanto de recurso, e de repente acontece isso. Eu disse, você não tem seguro? Eu disse, sabe o que é que você poderia estar agora enfrentando? A família de uma mulher que estava no carro quebrou o pescoço porque ela estava sem cinto. Você poderia estar enfrentando agora um problema com, sei lá, uma fratura exposta no teu corpo, que você ia ficar aí 6 meses, de fato, dando trabalho para os outros. Mas nada disso, Deus guardou a sua vida, então diga graças a Deus por isso. Ao invés de ficar murmurando contra Deus, mas sabe o que é isso aí? Nós estamos com uma igreja, um povo que frequenta a igreja hipersensível, povo que não resiste ao cheiro da rabiola. Não é tentação, não é tentação. O povo está pulando cerca com churrasco, para comer o churrasco do vizinho, porque o cheiro da fumaça chegou na casa deles. Que não resiste o cheiro de uma pinguinha, que não resiste um rabo de saia. Mas é porque a prioridade, a importância que deveríamos dar às coisas que são importantes, não estamos dando essa importância. Não tem tanta importância para a gente, é negociável. Gente, quando essa vida como cristãos é negociável, gente, qualquer coisa eu posso mudar. Como a vida com Deus, quando ela passa a ser algo negociável, quando eu começo a trocar, falei para vocês, aguenta isso um pouquinho, não vão embora agora não. Quando eu começo a trocar o meu relacionamento com Deus,
que é o Criador da vida, aquele que pode dar, que dá e tira, se quiser. Por coisas passageiras e banais desse mundo, e eu uso a justificação porque eu não tenho tempo, eu não posso dizer que eu estou firmado na rocha. Eu não posso, gente. Porque o trabalho de Satanás é aqui. Se ele está conseguindo dominar a minha mente e me levar para onde ele quer, o diabo não precisa de glória, gente. Ele não busca glória para si. Sabe para quem é que o diabo busca glória? Para nós, para mim e para você. O diabo quer transformar você e eu em deuses autossuficientes. É isso que ele quer transformar a gente. Em pessoas autossuficientes, independentes de Deus. A lei veio por causa disso, que o povo disse: nós não queremos falar com você, Deus. Manda e a gente faz, somente isso. Não queremos um relacionamento. Porque um relacionamento com Deus aponta para dependência e transformação. E nós não queremos ser transformados. O Senhor manda, a gente faz, é trabalho, é função, patrão e empregado. Quando terminou nossa parte, a gente vai embora e o Senhor segue para o teu trono, fica lá e a gente vai viver como quer. Foi essa a mentalidade do deserto. E a igreja é relacionamento, gente. É a formação de Cristo em nós, né? A nossa conformação com a verdade. E aí eu vejo as pessoas sendo derrotadas aí fora, monta negócios que não funcionam, não tem direções. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, lá no carro, aí ele falou que montou uma sorveteria. Montou uma sorveteria e não estava funcionando. Eu falei para me orar. O senhor é crente, cristão, ora aí pela minha sorveteria e tal. Aí eu falei assim: você fez um mapeamento de onde montar sua sorveteria? Fez um mapeamento? Você conversou com alguns empresários de sorveteria, que tem sorveteria, para ver como funciona? Aí eu falei: cara, não, eu trabalhei com sorveteria, trabalhei de gerente lá de sorveteria. Eu falei: então, cara, eu não vou, eu te digo que Deus faz o homem prosperar no deserto. O cara prospera. Mas não é esse caso aqui, não. Nós estamos em São Paulo, uma cidade gigantesca, não é? Mas tem algumas coisas que as pessoas não pensam para fazer. Por exemplo, onde vai montar? Que tipo de produto vai oferecer? Entendeu? Aí o cara vai montar uma sorveteria, sei lá no meio do centro residencial do Morumbi. As pessoas nem olham para ela. Nem olham para ela. Passam, vão tomar sorvete no shopping. E coloca banco na rua ainda. Aí eu disse: vai ficar sentado no banco, contando o carro. Lugar de formação de lideranças, de frente, de batalha. Nós vamos falar disso um pouquinho no final, no último culto aqui, não é? Sobre finanças. E eu falo finanças, gente, mas não é sobre dinheiro, não. É como você se movimentar, né? Lugar de treinamento e desenvolvimentos estratégicos para o andar em vitória, onde meninos e meninas são feitos homens e mulheres valentes e capacitados para vencerem. Essa é a igreja de Deus. A igreja do Deus vivo, do Deus que treina. Eu vou falar aqui para vocês, gente, sem medo de errar. Dezenas de batalhas que vocês venceram, elas são atribuídas ao fato de você estar sentado ouvindo. Pode ser que a gente nem conecte muito isso e pense: cara, eu conseguiu. Não, a instrução, a verdade produzindo o efeito, sabe, vitorioso em sua vida. Segunda a expressão de Paulo, coluna e baluarte da verdade, né? Edificado sobre a verdade, coluna edificada sobre a palavra, sobre a verdade, que é a palavra de Deus, para manifestar a glória de Deus ao mundo e às hostes espirituais em qualquer lugar. Coluna e baluarte, coluna é edificação, edificada sobre a verdade, mas baluarte fala de uma manifestação do que é edificado.
Paulo diz aqui aos Efésios, para que pela igreja, através da igreja, essa palavra pela é através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Deus não quer apenas mostrar para as pessoas que a igreja dele é forte. Ele quer mostrar para o inferno, para os demônios, em tudo quanto é lugar no universo. Deus quer que a igreja dele seja conhecida pela sua potência, pela sua força, pela sua capacidade, porque ela é o corpo de Cristo em movimento. Por isso que a igreja não é uma organização, a organização está limitada. A organização está limitada à terra, gente. A igreja não está limitada à terra. A igreja repercute no céu. Ela repercute lá em cima. E não apenas aqui. Ela é um organismo vivo. A igreja expressa a santidade através da transformação dos filhos de Deus. O molde, sabe, o amoldar do nosso caráter. Isaías 9,6, na tradução brasileira, diz: porque a nós nos é nascido um menino, e a nós nos é dado um filho. O governo está sobre os seus ombros, e ele tem por nome maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, Eterno Pai e Príncipe da Paz. Eu peguei aqui só duas palavras aqui para vocês entenderem o que é que ele está falando aí sobre Jesus. E onde nós recebemos isso? A primeira palavra aqui é conselheiro, né? Deus conselheiro, que é a palavra Yahwatz, que significa avisar, consultar, dar conselho, tensionar, deliberar, planejar, avisar, dar consulta, trocar conselho, conspirar. Isso tudo fala de estratégias que eu recebo através do ensino da palavra de Deus. Esse conselheiro aí, é isso aí, ó. São características de Deus, de Cristo, que é expresso através da revelação da palavra. Então eu recebo avisos, posso consultar ele, posso receber conselho dele, qual é a intenção do inferno, do sistema, e qual deve ser a minha intenção: deliberar, planejar, consultar, trocar conselhos, conspirar. Não dá para acontecer isso fora da igreja, isso é no corpo, onde eu me movimento, onde a instrução é dada. Tem mais, príncipe da paz, que é a palavra shalom, ou shalom, como a gente fala, né? No hebraico fala shalom, a tradução da palavra hebraica. Completo, saúde, bem-estar, paz, totalidade, em número, segurança, saúde no corpo, bem-estar, saúde e prosperidade. É a palavra shalom. Ele diz: um filho se nos deu. Esse filho é Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, que é o corpo dele. Então não existe igreja à parte. Eu sozinho não sou igreja, eu sou membro desse corpo. Mas eu não posso me intitular membro do corpo do qual eu nunca participo. Não existe isso. Vou arrancar o meu braço e uma vez por ano eu conecto o braço aqui. Vou destruir o corpo, porque o braço vai chegar aqui cheio de... Quer dizer, se um cachorro não encontrou pelo caminho, né? Porque geralmente um cachorro encontra... Me lembro o pai da Mônica, de uma amiga nossa. Estava com a Maquita lá, e a Maquita cortou o dedinho dele. Foi esse aqui, né? Cortou o dedo e... corre para o médico, aí colocaram ele no carro, mas tem que levar o dedo, que dá para colocar de volta, e sai correndo atrás do dedo. Quando olha, o cachorro está comendo o dedo. Aí pega o cachorro e faz cuspir o dedo. Não deu, não. Está sem o dedo hoje. Estou trágico hoje. Hoje eu estou trágico. Que nós estamos começando o ano, gente. Deus tem tantas coisas para fazer através da igreja. E Paulo disse: eu tenho o zelo de vós com o zelo de Deus. E o que me preocupa é que eu tenho visto os filhos de Deus perderem tantas batalhas que poderiam facilmente ser vencidas com Deus. Não é não? É verdade. Tantas batalhas estão sendo perdidas que poderiam facilmente ser vencidas se Deus estiver na jogada. Entendeu?
Está aí, ó, a palavra shalom, completo, saúde, bem-estar, totalidade em número, segurança, saúde no corpo, bem-estar, saúde, prosperidade, isso tudo é a palavra shalom. O príncipe da paz, paz, sossego, tranquilidade, contentamento, amizade, referindo-se às relações humanas, paz com Deus, especialmente nos relacionamentos provenientes da aliança, paz na guerra. Na palavra shalom ou shalom, no grego, que é a palavra eirene, é harmonia. Harmonia com Deus. Sabe? Você sabe o que significa algo harmonioso, gente? Algo harmonioso é algo que te traz tranquilidade, certeza. Essa expressão de harmonia, quando fala em harmonia, porque a primeira paz, Jesus diz, eu sou a vossa paz, e não, ele não fala simplesmente da paz aqui, mas a paz com Deus. E usando a palavra eirene, que é harmonia, é como se alguém tocasse uma música que ela entra na sua alma, e mesmo em meio à guerra, às batalhas, você tem convicção, você tem certeza que vai ficar tudo bem. Essa é a expressão da palavra eirene, a palavra grega, que é harmonia. Essa é a expressão. Então, além de termos paz com Deus, essa paz ela produz uma segurança interna, uma verdade interna. Sabe, que te faz andar com certeza de sucesso, de vitória, que vai ficar tudo bem do outro lado. E quando eu vejo os filhos de Deus desesperados, como esse jovem que eu falei hoje, jovem não, pai de família. Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim. Quando eu vejo esse desespero, eu digo, cara, está faltando verdades, verdades que ocupem esses espaços vazios que ficam fazendo barulho, que ficam fazendo eco, encher de verdade, onde eu digo, cara, eu vou olhar para a coisa certa, eu saí com vida, não tive um arranhão na pele. Porque a segurança dos homens é essa. O airbag que foi feito para salvar a vida deixa o cara com o peito roxo. Essa é a segurança que os homens dão. Cara, para você não bater os pés no chão, eu vou amarrar uma corda no teu pescoço, que aí não cai no chão de vez, dá aquela chicotada. É a segurança dos homens. A igreja como meu ponto de partida, trazendo desse ponto, quero passar aqui alguns slides rápidos, podemos afirmar que somos filhos de Deus sem estarmos em comunhão com a sua igreja. Podemos afirmar. E todo mundo diz, vai aí fora e dizer que alguém não é filho de Deus para você, vai arrumar um problema. E podemos afirmar isso. Podemos dizer que cremos na bondade dele e que ele nos ajuda mesmo a afastar dos seus propósitos. Podemos criar o nosso próprio entendimento de igreja sem precisar estar envolvidos com a sua igreja. Por quê? Nós fazemos isso, não é? Porque a nossa mente ela foi criada para nos proteger de dores extremas e de transformações radicais. Então, todas as vezes que vem a sensação de medo, a tua mente se organiza para te proteger. Se vocês prestarem atenção, quando alguém tem um trauma muito grande, tipo um braço quebra, a pessoa não sente dor imediato. Ela não sente dor imediato. Posso afirmar para vocês como testemunho meu. Meu braço quebrou em 2 lugares. Eu não senti dor. Levantei com o braço, parecia um L. Quebrou aqui e quebrou aqui. E eu levantei com o braço, parecia um L. Umas 4 juntas no mesmo braço. Caí do cavalo. Escorei o animal para saltar uma valeta. Ele saltou e eu saltei para trás. E ele ainda bateu os pés em mim e quebrou meu braço em 2 lugares. Eu não senti dor nenhuma, fui para o hospital, meu pai levou para o hospital. Chegou lá, botou gesso em tudo, fiquei todo engessado durante bastante dias. Já tive traumas, cortes profundos, não senti dor nenhuma, só uma sensação térmica mais elevada. Meu dedo aqui, ó, arrancou fora, essa ponta pulou lá em cima da mesa também. Graças a Deus não tinha um cachorro lá. Né? Quem estava lá era o irmão do Marcos no dia, o Xandão, que era meu ajudante. Pulou fora, peguei o dedo, coloquei na mão sem dor nenhuma. Coloquei na mão, enrolei com um pano, levei para o hospital e colocaram de volta aqui. Então, a nossa mente ela foi treinada para nos proteger de traumas grandes. Então, quando a Bíblia fala que você deve fazer morrer a velha criatura, imediatamente a tua mente se opõe a isso. Imediatamente ela se opõe a isso. Quando você sabe que fora de Deus não tem solução,
A tua mente trabalha para dizer, está tudo bem. Está tudo bem. Vai ficar tudo. Mesmo sabendo que não tem solução, que é iminente o fracasso, a derrota, a mente ainda tenta dizer que está tudo bem. É por isso que nós não podemos ser dirigidos pela nossa mente. Não podemos ser dirigidos pela nossa mente. Porque o trabalho da mente é proteger o corpo de grandes traumas para que a pessoa não morre. É um trabalho de preservação da bios, da vida. Só que a vida biológica. Por isso que nós não podemos ser dirigidos pela mente, nós somos dirigidos pelo Espírito. Somos dirigidos pelo Espírito. Então eu posso fazer todas essas afirmações, que Deus está comigo, mesmo fora do corpo, não em comunhão com o corpo, e Deus está em todo lugar, mas está com aquele que ele ouve. Está com aquele que adere à sua palavra. Trabalha por aquele. Isaías, põe para mim aqui, Henrique, por gentileza, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido, desde a utilidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. Não é aqueles que tomam suas próprias atitudes, suas próprias escolhas, suas próprias decisões, e depois leva, Senhor, eu fiz assim, eu trouxe aqui para o Senhor abençoar. Isso a gente faz no cartório, a gente bate um contrato e leva, bate o carimbo aqui. Mas o contrato diante de Deus é parte dele, a direção é dele. Pode tirar, Henrique, obrigado. Travou aí. Por isso, não somos dirigidos pela mente, precisamos da mente de Cristo. Necessitamos, Paulo diz em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, não é? O verdadeiro pastor da igreja de Deus. Ele opera com os pensamentos de Cristo através de nós. Qualificações da igreja, 5, eu peguei só 5 aqui, mas nós temos vários, gente. Primeiro, a igreja não é uma organização, ele é um organismo, um corpo. Então, eu não decido como eu quero, eu recebo as instruções da cabeça, que é Cristo, e eu me adapto a essas instruções. Não é como eu quero. Eu recebo as instruções da cabeça, que é Cristo. E eu me adapto a essas instruções. É uma qualificação da igreja. Segundo, a igreja não foi constituída pelos que ficaram em casa, e sim pelos que saíram atendendo ao chamado de Jesus. Você pode iluminar a sua casa, mas só quem salva é Jesus. A igreja não é constituída pelos que ficaram em casa. Eu sou igreja em casa. Estou em casa. Irmãos, e aí, como é que está sua vida na fé? Estou bem, pastor, graças a Deus. Só não estou indo na igreja, mas estou bem. Eu assisto todo domingo de manhã o missionário R.R. Soares, sei lá. A igreja não é constituída pelos que ficaram em casa. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Sabe o que significa a palavra eclésia? A palavra eclésia, eká. Chamado para fora. Aqueles que são chamados. Movidos de um lugar para outro. Eclésia. São aqueles que são chamados para fora, tirados de dentro de casa, e são movidos. Eclésia é parte de uma palavra lá, de um conselho grego, que as pessoas que formavam a eclésia, que era um conselho que deliberava governos, e quem ia para a batalha, e várias coisas. Eram cidadãos nascidos na Grécia, que tinha lá, e de pais gregos e tal, eles poderiam fazer parte desse conselho, eles saíam de suas casas, se reuniam num lugar específico. O conselho não poderia ser. Sabe o que é interessante? Que aí nós entendemos porque Paulo diz, a igreja que está na casa de fulano. Porque ele sempre menciona a igreja reunida, porque as pessoas se juntavam num único pensamento, num único ideal. Então isso é eclésia, não é? Terceiro, a ceia e o batismo são ordenanças inegociáveis na constituição do corpo. Igrejas sem os quais não há, do corpo, que é a igreja, sem os quais não existe igreja. São as ordenanças para a nova aliança, batismo e ceia. Ah, pastor, eu acho que eu não quero ser batizado. Não tem como ser inserido. Quem crê e for batizado será salvo. Outra coisa importante que eu não coloquei aí. Igreja
Princípio igreja, como organismo, é só na Nova Aliança. Só no Novo Testamento. No Antigo Testamento fala de congregação, mas não como organismo, mas como uma organização. Mas o Nova Aliança, como organismo, é o corpo de Cristo. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus pôde se estabelecer a igreja como organismo. Então, a eclésia de Cristo, a minha igreja, que não, o diabo não vai prevalecer contra ela, é o organismo, que é o corpo dele. Quarto, a igreja é totalmente estabelecida sobre a palavra de Deus. Isso. E não sobre opiniões humanas. Totalmente. Não sobre opiniões humanas. Por séculos, vou falar para vocês, por séculos, as pessoas chegavam na igreja, que era na época na igreja católica, e recebiam um livrinho, e hoje ainda acontece isso. Recebiam um livrinho, e era o que eles queriam. Eu falo isso porque eu fui crisma, fiz primeira comunhão, só não fui a coroinha, porque era muito bagunceiro, e eles escolhiam os mais comportados. Mas estava lá, fiz crisma, primeira comunhão, e a gente recebia lá aquele manualzinho, aquele livrinho, que era o que eles achavam, e ninguém tinha acesso a nenhuma Bíblia. A opinião, e até hoje, se você não é um leitor da Bíblia, se você não gosta de ler a Bíblia, pastor, eu não leio a Bíblia, mas eu leio o livro de fulano, toma cuidado, porque a Bíblia é o nosso manual de vida. E não digo que não leia livros, não. Eu gosto de ler muitos livros, gente. Tenho um monte de livros em casa e gosto de ler livros, mas nenhum deles dirige a minha vida. Quando eu quero direções, eu vou para a palavra de Deus. Um livro é legal, mas é o que Deus entregou para aquela pessoa que escreveu. Pode servir de ajuda, serve de algum tipo de ajuda, mas a revelação de Deus vem por meio da sua palavra. Vem por meio da palavra de Deus. Até finalzinho aqui. Quinto, Deus só disciplina os que estão debaixo das suas ordenanças e as recebe. Deus só disciplina, só instrui, só ensina, só gasta tempo com os filhos. É verdade, pastor? É. Deus disse, se alguém estiver sem ensino, sem disciplina, não é filho, é bastardo. Aí alguém diz assim, não, o camarada está sem Deus, andando como quer, aí, sei lá, carro bateu, aí não aconteceu nada. Nossa, graças a Deus, foi Deus que colocou aqui para... Não. Sistema, o inferno. Não Deus. Deus não perde a oportunidade de se apresentar. Cara, está aqui a minha mão. Mas o ensino de Deus é aí onde as pessoas falham. Até a própria igreja muitas vezes falha. Que diz que Deus coloca uma doença para ensinar, Deus fecha uma porta para ensinar, Deus faz isso. Não, Deus não faz isso. Deus fala através da sua palavra, revela-se através da palavra. Quando eu não ouço a palavra, eu estou exposto e sujeito ao inferno, sujeito às minhas próprias decisões. Mas o ensino de Deus diz assim, se alguém está sem ensino, sem disciplina, não é filho, é bastardo. Se está sem a disciplina que vem do Senhor, ele diz, portanto não desmais quando for por mim disciplinado, ensinado. É aí onde entra o ponto, onde, cara, não estou ouvindo a palavra, vou ser ensinado pelo mundo. Paulo diz, quando esse ensino vem para vocês, na ceia, quando esse ensino vem para vocês, é para que vocês não sejam corrigidos com o mundo. Porque a correção do mundo vem pelo que o mundo pode oferecer. Chicote. Paulo diz, o chicote é para as costas do tolo. Não é em vão que o soldado carrega a espada. Hoje, no caso, 38, ou cacetete. Não é em vão. Para quem é? Para o tolo. Para o ladrão, para o roubador, para o mentiroso. Né? Mateus 16, 18, fechando aí. Eu te digo, na tradução de Jerusalém, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca, jamais prevalecerão contra ela. Está aí, para vocês guardarem no coração, que ser igreja é ser um organismo, ser um com Deus. E se você entrar debaixo dessa verdade, e colocar no teu coração, Deus vai
é Deus, vai. Nós cantamos aqui hoje, né, que Ele venceu as minhas batalhas e tudo que eu fiz foi adorá-lo. Somente fiz isso, só adorei. Se eu estiver conectado nessa verdade, é só o que a gente precisa fazer. Só adorá-lo enquanto Ele vence as minhas e as tuas batalhas. E vocês guardem no coração, firme os pés de vocês na presença de Deus. Firme os pés de vocês. Não negocie, gente. Vou falar para vocês, não negocie. Eu digo para vocês, está aqui a minha esposa, Cidinha, que não deixa mentir. Não tem negócio comigo para o dia de culto. Nenhum compromisso. O dia de culto é o dia de culto. O dia de estar na igreja, eu sei que culto não é processo, é um evento. Eu posso chegar aqui hoje, Deus, cara, abrir o verbo e falar e me direcionar para o que eu preciso. São centenas de vezes que eu recebi direções num culto, numa mensagem, que eu estava lá, porque eu estava lá. Então que você tenha isso no seu coração. Torne isso negociável no teu coração. Torne isso negociável na tua vida. A não ser que seja algo muito, muito, muito inevitável. Mas se você puder evitar montar compromisso para esse tempo de comunhão, porque isso aqui não é uma organização. Isso aqui não é uma empresa, gente. Isso aqui é um organismo. É o meio pelo qual Deus se comunica com o seu povo. Deus fala com vocês, conosco. Deus instrui vocês. Deus dá direções. É o meio pelo qual Ele faz isso. Então que esse ano de 2025 seja um ano onde eu e você, nós nos compromissemos mais com o que nós chamamos de minha igreja. E eu não falo minha igreja solo da graça, eu falo minha igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E pode ser que, sei lá, você tire férias, e eu vi gente que tirou férias, 30 dias de férias, e ficou os 30 dias sem ir na igreja. Estou de férias, porque em organização a gente pode fazer isso. Na organização podemos fazer isso. 30 dias de férias. Nada de igreja. Porque não sente fazer parte de algo maior do que uma organização que acaba aqui quando vem um terremoto e destrói ela. A igreja que você está inserida, que é o corpo de Cristo, é infinitamente maior do que qualquer coisa grande que possa aparecer aqui. Então, se para você tem alguém mais importante do que o Deus que fala com você através da palavra dele, então é preciso mudar. É preciso renovar os meus conceitos. Porque não tem homem grande nesse mundo, nesse universo, que possa ser equivalente ou equiparado ao Deus que nos chamou e que te escolheu e que te fez filho e filha dele. Amém, gente? Isso aí. Deus abençoe vocês. Vem cá, pastor Ivanildo. Você que vai, pastor Ivanildo vai tirar a oferta com você agora.